sangue, traição e loucura. Macbeth não é só mais uma peça de Shakespeare. É um mergulho sombrio na mente humana, na sede pelo poder e na maldição do destino. Mas o que torna essa tragédia tão impactante e por que mesmo séculos depois ainda nos sentimos fascinados pela história desse rei amaldiçoado? Hoje vamos explorar a obra que muitos chamam de A Peça Maldita, desde suas origens até suas adaptações mais modernas. Então, prepare-se para entrar em um mundo de profecias enigmáticas, assassinatos brutais e a espiral da loucura. Esse é Macbeth e essa é a sua tragédia. Escrita entre 1603 e 1607, Macbeth surge em um momento interessante da história inglesa. Com a morte da rainha Elizabeth, que não deixou herdeiros, o rei Jaime I, e tem várias traduções para esse nome, como podem ver, rei da Escócia, havia acabado de assumir o trono, unificando Escócia e Inglaterra. Shakespeare, sempre atento ao clima político, cria uma peça que exalta a linhagem do rei, mas também explora os perigos da ambição desenfreada. Além disso, o período era obcecado por bruxaria. O próprio rei Jaime escreveu um livro chamado Demonologie, condenando a feitiçaria. Shakespeare pega essa paranoia e transforma em um elemento essencial de sua história. Ainda sobre contexto histórico, não devemos descartar que há uma ancestralidade do rei Jaime com o Banquo, que logo vocês vão saber quem é. Dito isso, vamos à trama. Tudo começa com 3 bruxas misteriosas prevendo o futuro de Macbeth, um bravo general escocês. Elas dizem que ele será rei, mas não explicam como. Há toda uma discussão sobre a aparência das bruxas que eu não vou me aprofundar. Pode ser assim, assim ou assim, você decide. Em outro lugar, o rei escocês Duncan recebe a notícia de que seu general foi crucial na vitória contra os noruegueses. O rei manda premiá-lo, dando a ele o título e as posses que pertenciam ao traidor deflagrado, as terras do norte da Escócia, chamadas Cawdor, que matem o traidor, para que deem a Macbeth o honrado. Olha só que ironia. Ainda sem saber nada, Macbeth e Banquo voltam para casa depois do combate e encontram 3 bruxas na charneca. Elas saúdam o Barão de Glamis. Macbeth é esse lord. Até aí tudo bem. Só que a segunda saúda o Barão de Cawdor. Aí tudo errado. Cawdor tem dono e Macbeth, o honrado, não vai pegar a terra que já tem dono. Para piorar, a terceira saúda o que ainda será rei. Só que Banquo também quer saber o que vai ser feito dele, pô. Mas olha como as bruxas são maldosas. Menos que Macbeth e maior, não tão feliz, mas mais feliz. Será pai de reis, mas não será um. Como isso vai acontecer, elas não deixam claro, mesmo Macbeth insistindo bastante. Ross e Angus, amando do rei Duncan, vêm ao encontro deles, depois que as bruxas vão embora, e revelam que ele seria o barão daqueles mesmos lugares mencionados pelas bruxas. Isso levanta a atenção para a veracidade dos vaticínios. Esse é o ponto crucial de tudo que viria depois. Se as bruxas acertaram nisso, então não estariam certas nas demais coisas? O mais intrigante de tudo isso é que, para que se tornasse Barão de Cawdor, não precisou mover uma palha. Se Macbeth continuasse nesse pensamento, talvez tudo fosse diferente. Só que, como alguém viciado em horóscopo, ele aceitou a confirmação daquilo que interessava e, a partir dali, fez sua interpretação do que deveria ser feito. Eles, então, vão ao encontro do rei Duncan e Macbeth é oficialmente informado que seria o Barão de Cawdor. Macbeth não consegue parar de pensar nas palavras das bruxas e no que acabou de acontecer. Não podia esperar chegar em casa. Manda uma carta para a esposa para contar das novidades. O nome da esposa não é contado, mas pesquisando soube que chamava Grouch. Um nome bem estranho, pelo menos para o nosso costume ocidental, então vamos manter Lady Macbeth.
A esposa começa a preparar os passos para que Macbeth se torne rei. Ela está mais ansiosa que ele. A fala dela é enigmática. Ela suplica, sabe-se lá a quem, para que qualquer vestígio de piedade e compaixão saia dela, para que então consiga realizar o que planeja. Isso por si só já é bizarro. Uma personagem extremamente sombria e sedenta por poder. A oportunidade perfeita aparece quando Duncan, extremamente agradecido, vai visitá-los nos seus aposentos. O plano entra em ação: assassinar o rei, que dorme bêbado, e colocar a culpa nos guardas que o vigiava. Lady Macbeth deixa as adagas por lá e acha que pensou em tudo. Assim, seu marido não teria que carregá-las pelos corredores. A mulher vê que Macbeth titubeia e joga com a honra do homem, e ele acaba seguindo com o plano. Ele o mata a facadas e volta para a cama, com as adagas ensanguentadas. Lady Macbeth quase tem um treco. O cara saiu com a arma do crime. Isso nos mostra que Macbeth não estava tão frio quanto a esposa. Ela planejou. Ele executou. Mas desde o momento que esfaqueou, ele já começou a endoidar. Macbeth limpa o sangue com água, e a Lady Macbeth diz que isso bastaria para limpar. Mal sabia ela que nem tudo se limpa com água, mas voltaremos a falar disso no futuro. Só que um dos problemas da ambição é que ela pode atrapalhar o juízo, principalmente de pessoas ansiosas. Eles mataram Duncan. O plano deu certo, né? Mas o homem estava com os filhos. Que plano bosta! Olha que planejamento juvenil. Só pela manhã descobrem que o rei está morto. Macduff, gravem bem esse nome, veio para acordá-los cedo, a pedido do próprio rei. E, portanto, é o primeiro a vê-lo morto. Com a notícia de que o rei morreu, os filhos de Duncan, Malcolm e Donalbain, temem o que seria feito deles. Afinal, os principais suspeitos são os que ganham alguma coisa com isso, ou seja, os herdeiros, e eles fogem. E por sorte, muitas aspas, ou destino, acaba dando tudo certo, porque os filhos que fugiram passaram a ser os principais suspeitos. Macbeth então é coroado rei. Shakespeare deixa em branco como isso se deu, se existiu outros proclamando o direito. Algumas versões colocam que houve sim uma disputa, e eu prefiro acreditar que houve. Essa guerra pelo trono me traz boas memórias. Ou não. Quando se torna rei, resolve fazer um banquete e chama a galera. Certifique-se de que Banquo estaria lá. Ele passa a ser sua principal preocupação quanto ao que as bruxas disseram. Banquo garantiu ao rei que iria passar o dia cavalgando. Poderia até chegar atrasado, mas iria chegar. Macbeth planeja o assassinato de Banquo. Só que dessa vez, ele manda alguém matar. Não sujaria as próprias mãos. Convence dois caras de que Banquo é a razão da desgraça deles. E que ele mesmo tem Banquo por inimigo. Os homens, que há um dia já vinham pensando nisso, topam e preparam uma emboscada. Porém, não conseguem apanhar France, o filho de Banquo, e o menino foge. As bruxas estariam certas novamente? Fora a paranoia de Macbeth sobre quem lhe tiraria o trono, há um aspecto que merece destaque. Quando Macbeth mata o rei Duncan, há alguma hesitação, é verdade. Ele, um guerreiro acostumado a tirar vidas de forma honrada, em batalha, tornou-se um assassino. Dessa vez, não seriam suas mãos que tirariam a vida de quem poderia atrapalhá-lo, mas a de alguém. Isso mostra que Macbeth tinha muito, mas muito afeto por Banquo. Tanto é que, quando o homem morre, Macbeth já está delirando, só pela ordem, ainda sem saber o que aconteceu. Ele vê o fantasma de Banquo ir até a cadeira do rei
e se sentar. Só que, lembremos, estamos em uma celebração e todo mundo começa a ver Macbeth começando a dar os primeiros sinais de insanidade, conversando sobre e com Banquo, mesmo que Banquo não estivesse ali. Lady Macbeth tenta dar um migué. Ele tá muito cansado. Nem queríamos fazer nada porque o rei tá bem doente. Mas é isso, já já ele vai ficar bem. Eu fico imaginando a cara do pessoal depois disso, o povo indo embora logo, para não se complicar com o rei, ouvir e ver o que não deve ser visto e ouvido, mas depois comentando. O cara ficou maluco. Macbeth então resolve dar um jeito nisso. Procura as bruxas pra... Very confused. O que você queria fazer mesmo, Macbeth? Enfim, ele vai lá. E ele sabe onde elas estão, numa caverna. E elas entregam novas profecias para Macbeth. Elas invocam um capacete com uma cabeça flutuante, que significa uma advertência sobre Macduff, seu parente escocês. Depois, uma criança ensanguentada. E é dito, ninguém nascido de mulher poderia matar Macbeth. E aí ele fica aliviado, porque todo mundo nasce de mulher. Finalmente, uma criança coroada com um raminho na mão. Você vai ser rei até que a floresta de Burning vá até o castelo de Dunsinane, que é outra coisa impossível. Com isso, ele sai da caverna aliviado. Ele considera tanto a advertência das bruxas que manda matar a família de Macduff. Na verdade, ele manda matar o Macduff, só que o Macduff não estava lá porque foi encontrar com Malcolm, que tinha fugido para a Inglaterra. Malcolm, o filho do rei Duncan. Só que foi meio que vacilo do Macduff, vocês não acham? Não por maldade, mas quando se lida com gente má, doida, tem que antecipar possíveis maluquices do cara. Enfim, não há misericórdia para os traidores do rei. Pera, traidores? Macduff estava sob suspeita desde que não foi no banquete. Aquele banquete que Banquo morreu. E, com a confirmação das bruxas, Macbeth não pensou duas vezes em usar isso como justificativa de seu ato hediondo. Lady Macbeth também estava afetada, assim como o marido. O que se dizia é que ela andava pelo castelo, delirando, tentando limpar as mãos para um sangue inexistente. E é numa dessas que ela, sonâmbula, acaba revelando o que ela e o marido fizeram. O médico que foi tratá-la é quem acaba ouvindo tudo. Pouco depois, enquanto Macbeth estava preocupado com as notícias sobre a movimentação dos exércitos ingleses, Lady Macbeth morre. E Macbeth vira um emo e começa a compor música tema do próximo álbum. E acaba fazendo o texto que muita gente usa sem sentido nenhum, como se fosse um vantajão parecer com Macbeth. Olha ele aí. Ela deveria ter ouvido mensagem. Haveria um tempo pra uma tal palavra. Amanhã, a nação se desplacia e outro dia vazia para a última sílaba apurado. A nação, os franceses são três, iluminaram o caminho para o Polo Norte. Apaga, lembre passageiro. A vida não é mais que uma sombra errante, um mau ator que se pagoneia. E do seu vento, seu lado, então nada mais se ouve. É uma história contada por idiota, cheia de som e fúria, significando nada. Pois é, enfim. Vamos supor que existe um destino realmente predito pelas bruxas e que Macbeth sempre tenta interferir. E com isso, ele acaba concretizando. Ele quis matar Banquo e o filho, mas matou apenas Banquo, confirmando que o homem não seria rei. Porém, o filho continua vivo. Dessa vez, ele vai atrás de Macduff, mas Macbeth consegue matar toda a família do cara, menos o cara. Talvez você possa pensar que é só parar aqui, mas Macbeth foi longe demais. Longe em atos e em crença. Ele tem as profecias das bruxas como norte de vida.
e tudo o que vai fazer tem aquilo como verdade incontestável. Ele se refugia em Dunsinane, e as notícias que chegam são terríveis. Macbeth começa a pegar ranço até de quem só dá a mensagem, pobre Seyton. E quando o homem conta que a floresta parecia estar se movendo, é aí que Macbeth tranca que não passa nem Wi-Fi. Sim, do lado de fora, Siward, Macduff, Malcolm e mais uma renca de gente estão fazendo um cerco a Dunsinane. E eles decidem disfarçar-se com galhos carregados. Eu vi que tem uma discussão sobre o que seria isso, como eles fizeram dar certo. Eu imaginei que pudesse ser assim ou assim. O certo é que eles fizeram isso. E é aí que a confusão começa. Porradaria, espada, sangue, desespero. Na confusão, Macbeth encontra-se com o jovem Siward. Não sei como é que fala o nome dele. E confiante de que não poderia ser morto por alguém nascido de mulher, como disseram as bruxas, ele o derrota. Mas finalmente, ele e Macduff, cuja família foi covardemente assassinada, encontram-se e a porrada come. Só que no meio do duelo, Macduff revela que não foi parido, mas arrancado por homens da barriga da mãe, prematuramente. É aí que Macbeth entende que chegou seu fim. Macduff o vence, arranca-lhe a cabeça, dando fim ao reinado do tirano. Assim, Malcolm, o filho do rei Duncan, tem sua vingança e seu reino reestabelecido. E é como termina a história. A título de curiosidade, lembra de Flans, o filho de Banquo, que sobreviveu à emboscada? Então, é dele que vem a casa Stuart, que reinou na Escócia, Inglaterra e Irlanda. As bruxas acertaram em tudo. Um dos momentos mais icônicos da peça acontece quando Macbeth percebe que foi tudo em vão. Ele diz: "A vida nada mais é do que uma sombra ambulante, um pobre ator que se pavoneia e se agita na cena por 1 hora, e depois não se ouve mais nada." Essa é a essência de Macbeth, uma tragédia sobre a futilidade da ambição. Ao longo dos séculos, Macbeth inspirou incontáveis adaptações, de versões clássicas no teatro a filmes como O Trono Manchado de Sangue, de Kurosawa. Cada adaptação reinventa a peça, mas todas mantêm a essência da queda de um homem dominado pelo próprio desejo. E assim terminamos nossa jornada pela obra de Shakespeare. Mas será que Macbeth ainda é relevante hoje? Não tenho dúvida. Sempre que alguém é consumido pela sede de poder e não mede consequências, a tragédia se repete. Afinal, histórias de ambição, traição, são, infelizmente, atemporais. Agora, eu quero saber de vocês, qual a adaptação favorita de Macbeth? Deixe nos comentários e, claro, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.